Jornal Sim desta sexta-feira, entrevista ao presidente da APP Sindicato. Em pauta, avaliação sobre o resultado da consulta de privatização das escolas estaduais. Bom dia, professora Silvana Locha. Bom dia, Luiz Donizete. Bom dia, Cid. Agradecer o espaço da rádio mais uma vez. Agradecimento pela entrevista. Para abordarmos esse tema, gostaria que fizesse uma contextualização sobre a visão da APP Sindicato em relação a essa proposta que partiu do governo. Olha, a proposta é muito ruim, porque quando eu passo dinheiro público para a empresa privada, eu estou transformando a educação em mercadoria. Então, a nossa avaliação sempre foi muito ruim desse programa. E quais os dados que a APP tem dos resultados dessa consulta pública em relação à privatização das escolas estaduais e a própria avaliação do resultado? Eram 177 escolas na lista, né? Dessas, apenas 11 disseram sim. As demais disseram não ou não chegou ao quórum. Então, a gente tem um resultado de 6,2 apenas de aceitação no Estado desse programa que o governo propõe. Então, é uma vitória muito importante para a educação pública, para nós que sempre defendemos a escola pública. A interpretação da APP Sindicato sobre esses resultados divulgados refletem a opinião da maioria da comunidade escolar? Deu, pelo menos, chance das pessoas serem suficientemente informadas para que houvesse uma participação consciente? Olha, essa questão da participação é interessante a gente pensar na forma como o governo foi organizando, né? Porque já tiveram consultas em 2 anos anteriores e a maioria não deu quórum. Aí como que ele faz agora e ele muda a regra do jogo? Não deu quórum, a própria Secretaria de Educação decide. Então, a gente teve um período bem turbulento na consulta agora. Nem São Pedro ajudou, que choveu torrencialmente, né, que foi sexta, sábado e segunda. Também teve a questão que eles colocaram, né, no decreto, na normativa, que estudantes somente maiores de 18 anos votassem. E também somente o responsável da matrícula. Então, a gente teve casos de pais que chegaram para votar, que não puderam votar, porque o responsável da matrícula fez a matrícula, assinou, mas foi embora, não estava mais, né, na cidade, no estado, enfim. Então, a gente teve algumas intercorrências da participação do pessoal. Quais as implicações, né, dessa privatização? Na visão da APP Sindicato, quais seriam os principais impactos da qualidade da educação pública caso escolas sejam privatizadas, terceirizadas? Perder o princípio do que é público. Porque a LDB, no artigo 19, ela diz que a escola é pública se ela é administrada de forma pública. Então, nós temos essa preocupação de perder a sua essência de ser público. A lei não diz que vai cobrar a matrícula, mas ela também não diz que não vai. A lei é vazia em vários pontos. Então, há essas preocupações da questão da escola realmente ser pública. Isso é no geral. E aí depois a gente tem as especificidades em relação, né, aos funcionários e tudo mais. O governo está anunciando que vai implantar o sistema nas escolas onde não deu quórum. A APP vai recorrer contra isso? Sim. A APP já entrou na justiça, já havia entrado com essa questão do quórum. Que pensa só, se a gente for ter quórum para as eleições gerais, não deu quórum, aí um iluminado vai decidir quem vai administrar. Então, a APP entrou na justiça. Um dia a gente ganhou a liminar, no outro ela foi derrubada. Assim como dos estudantes também. Os estudantes, um dia ganhou a liminar, no outro foi derrubado. Foram dias de muitas emoções. Então, a APP já entrou na justiça e nós vamos fazer a luta para que permaneça, porque não há sentido. Se a comunidade não foi, ela não manifestou, permanece como está. Como que a secretaria vai decidir por ela mesma? Efeito sobre os trabalhadores. Que mudanças podem ser esperadas para os professores, servidores administrativos, caso essa privatização seja implementada? Para quem está na escola, quem é concursado, não muda muita coisa a princípio. Quem é do contrato PSS, os professores PSS, passam a ser contratados via CLT. Então, é mais complicada a situação. Lá numa escola, que tem 2 funcionando como projeto piloto em Curitiba, né?
Uma dessas escolas, no início do ano, tinha uns 26 professores concursados, agora somente 6 ficaram, porque a pressão aumenta. Nós já vivemos uma pressão muito grande no Estado por metas e, num princípio, né, da terceirização, de privatização, é pior ainda. Então, esses exemplos não são positivos na avaliação da APP. Não são positivos, não existem exemplos positivos que tenham dado certo nesse formato. Os professores saíram dessas escolas e foram para outras escolas. Foram para outras escolas. Não quiseram continuar. Não quiseram continuar porque a pressão é muito forte por metas. Como é que está o diálogo entre a APP, sindicato e o governo do Estado sobre esse tema? Existe abertura para negociação? Do governo em si, não. Esse governo nunca sentou com a APP para conversar. Tem uma entrada na Secretaria de Educação com o secretário, o Rony Miranda, mas as pautas não têm avançado. E há já por parte da categoria uma mobilização para frear, então, já que a APP é contra? Olha, vamos ver se a gente consegue respirar, tirar umas férias para começar 2025 forte nessa questão. Professora, que é presidente aqui da APP, Sindicato de Campo Mourão, Silvana Loss, obrigado pela participação. O nosso tempo aqui já esgotou. E sua mensagem, então, àqueles que nos ouvem sobre esse tema. Agradecer, né, à comunidade escolar, aos pais, mães, responsáveis, estudantes que foram votar. Agradecer a nossa categoria pela mobilização no Estado, porque se não fosse a mobilização da nossa categoria de panfletar na escola, a gente foi até em novena entregar panfleto, colocamos carro de som. Então, essa mobilização da comunidade, da nossa categoria, para que a escola se mantenha pública, então é só agradecer. Foi uma vitória da APP. Foi uma vitória da APP Sindicato, uma vitória da escola pública.